Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. Esse dividendo, pessoal, pode superar mais de R$ 6 por ação, fora também o grande potencial de valorização que as ações da empresa possuem. Mas não somente de Petrobras que vamos falar nesse vídeo, tá? Também vamos falar sobre Banco do Brasil e uma possível retomada da rentabilidade do banco para o longo prazo. E neste patamar de preço, eu acredito que o Banco do Brasil é uma das maiores oportunidades da Bolsa Brasileira. Então já fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre este ponto de provável recuperação antes mesmo do esperado para o Banco do Brasil. E não somente isso, também vamos falar da BRBI11, BR Partners, e um mega dividendo anunciado que vai chover de dividendos aqui na carteira do canal, e se a ação ainda está barata, mesmo após essa alta aqui de 51,79% nos papéis da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. E, pessoal, vamos atingir essa meta aí de 10 mil inscritos. O canal tá crescendo bastante, tá? E quero gerar mais e mais valor aí para vocês. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras, que é o principal escopo aqui do vídeo. Detalhe que a Petrobras, ela representa uma das maiores posições da carteira do canal, tendo ali 7,31% da carteira nas ações da Petrobras. Por ser um setor cíclico de commodities, né, eu considero que eu já tenho uma posição bem interessante. Conforme eu for aumentando gradualmente as minhas outras posições, eu posso sim voltar aí a aportar na Petrobras. E acho que neste patamar de preço a empresa ainda está barata, tá? Esse mega dividendo de R$ 6 por ação, ele pode acontecer no longo prazo, já que se a empresa continuar tendo uma geração de caixa de mais ou menos ali 200 bi de EBITDA, tá? Que é o que ela tem tido anualmente com o preço de barril de petróleo praticado na faixa de $60, eu acredito sim de que ela tem total capacidade de pagar um dividendo numa lupa de 2 anos de R$ 6 por ação. E esses R$ 6 por ação, pessoal, nas cotações atuais de Petrobras, nos daria um dividendo aproximado de 18,7%. Só de dividendos você já tem uma rentabilidade imensa, tá? Fora o potencial de alta, que hoje a empresa tendo um lucro líquido, um EBITDA bem expressivo, ela está cotada por 4 vezes EBITDA, tá? Trazendo de que a média de petrolíferas ficam na faixa de 8, então a gente teria um potencial de alta nas ações de mais de 100% tranquilamente. O que traz aí para a Petrobras hoje, ó, se eu considerar menos payout, tá? De 30% em sua média. Na sua média, sim, ela tá pagando mais, mas eu gosto de considerar aqui a mediana, pra gente tirar a perspectiva de crescimento. Vezes aqui um ROIC na faixa de 13,5, temos para a Petro, pessoal, basicamente um crescimento aqui do lucro embutido de 9,4% ao ano. Perceba que pode superar a inflação se a Petrobras continuar crescendo nessa velocidade. E aí você pensa da seguinte forma, pegando aqui, ó, um dividendo médio na faixa de 12, somando esse crescimento de lucros elevados, retorno embutido no preço da ação da Petrobras de 21,4% ao ano. Então seria um retorno bem expressivo para as ações, né? Trazendo um potencial bem interessante. Colocando aqui o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa com quanto ela vale, pegamos o EV sobre EBITDA e dividimos por essa taxa de crescimento de 9,4. O Lynch falava que abaixo de 1 é uma boa oportunidade. Hoje ela está cotada em 0,42, denotando ultra desconto nas ações aqui da empresa. Então sigo comprando Petrobras e acredito que seria uma das ações com mais potencial de retorno no médio a longo prazo. Agora, tratando-se do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, para mim, pessoal, por mais que ele esteja passando por uma dificuldade relativa ao agronegócio, é uma das ações que eu acho que tem mais potencial de trazer rentabilidade na bolsa. E detalhe, eu me arrisco até a dizer de que ele seria uma ação com mais potencial do que a Petrobras. Pablo, como assim? A Petrobras está pagando bem mais. Só que aí é que tá, pessoal. Lembra aquele velho ditado que fala o seguinte, né? Comprar empresas impopulares em momentos impopulares, tá? Você fazendo os dois, quando aquela boa empresa que você sabe que ela é boa, sabe que ela já se provou no tempo, tá passando por um cenário difícil e o mercado está batendo no papel, é o que está acontecendo com o Banco do Brasil. E eu vejo o pessoal falando uma coisa assim, né?
o banco vai ter que cair para 18 e cair para 17. Pessoal, eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Eu não acho que o Banco do Brasil vai bater 18, 17 reais. Na verdade, eu não acho somente se a bolsa não cair. Pode bater? Pode. Tem uma alta probabilidade? Pode, se a bolsa desabar. Mas aí é que mora uma questão que eu vejo ninguém falando aí, pessoal. Vários analistas, vários influenciadores não passam essa verdade. A verdade é que já estamos muito próximos de engatar um ciclo de queda na taxa de juros brasileira. E você acha mesmo que o Ibovespa vai cair? Olha, pessoal, eu acho muito difícil, tá? Se nós pegarmos aqui o Ibovespa hoje, está em 157 mil pontos. Ele pode corrigir? Pode, porém aí é que tá. Se a gente já tem uma perspectiva de arrefecimento na taxa de juros brasileira para 2026, a maior probabilidade é do Ibovespa continuar subindo, o fluxo de capital estrangeiro no Brasil continuar entrando com força e o Banco do Brasil, por ser uma das blue chips da bolsa, não ficar cotado abaixo dos 20 reais. A probabilidade é muito baixa, fora que hoje o banco já está muito amassado. O mercado já sabe do risco do Banco do Brasil na questão do agro, na questão do lucro reduzido. E já há uma perspectiva de recuperação a partir ali do primeiro trimestre a quarto trimestre de 2025. Então, já com essa melhora sazonal na taxa de juros, já faz com que o lucro do Banco do Brasil volte a aumentar por um simples fator do custo de captação dos bancos começar a ser reduzido. Fora também o agro, já dando uma amenizada na inadimplência, vai fazer com que o lucro volte a ter uma espiral de alta. E hoje o banco cotado por 0,70 de PVP já está embutido muito risco no preço das ações. Por isso que eu particularmente preferiria não esperar. Eu só não estou comprando o Banco do Brasil porque ele já representa uma posição gigantesca da carteira do canal. Eu estou comprando outras ações no momento. Mas, por exemplo, eu compraria Banco do Brasil neste preço tranquilamente. Eu acho uma oportunidade sim, tanto para quem está olhando valorização e também para bons pagamentos de proventos. Colocando aqui, ó, mesmo num cenário pessimista, pessoal, o Banco do Brasil teria um potencial de alta de mais de 100%. Eu vou provar para vocês, tá? Pegando aqui, ó, indicador do Graham, você multiplica pelo LPA, que seria um LPA supondo 18 bi de lucro este ano, e multiplicado pelo valor patrimonial na faixa de R$31. Temos aqui para Banco do Brasil preço justo de R$46, que dividido pelo preço atual de R$22,70, pessoal, temos um potencial de alta nas ações de 106%, trazendo de que o banco estaria muito barato. Fora que já precificando uma recuperação do resultado, está comprando o banco aí no longo prazo, hoje que vale na bolsa 128 bi, dividido por um lucro projetivo com recuperação de 30 bilhões, está comprando o banco por 4,2 vezes lucro longo prazo. Fora que o potencial de alta poderia ser ainda maior caso essa recuperação aconteça, que vai acontecer, pessoal. O Banco do Brasil já passou por diversas crises, tá? Até mais pesadas do que essa, e sempre se recuperou. E com esse lucro se recuperando, o dividendo no futuro tende a ser melhor, voltando ali para os 30 bi, supondo 40% de payout, quando o payout voltar a ser reajustado para cima, a própria gestão falou quando o lucro do banco crescer novamente, o payout vai ser reajustado. Consequentemente, ele pode voltar a pagar 9% ao ano, fora um dividendo extraordinário no final de 2026, que a própria gestão do banco já está prevendo caso a recuperação do lucro seja bem sucedida. Claro, não vamos ver anos dourados como a gente via antigamente de um ROI de 20% a 21%, mas pessoal, de verdade, pelo desconto que já embute no preço das ações do Banco do Brasil, ele nem precisa ter um ROI gigantesco, tá? Basta ele ter um ROI de 15% a 16% que sua rentabilidade já vai ser elevada, então você não precisa exigir tanto em Banco do Brasil, né? Por exemplo, ó, pense assim, se o banco voltar a lucrar 28 bi por ano, se eu dividir isso aqui pelo patrimônio líquido, já dá um ROI na faixa de 15%, só que aí que tá, o potencial de rentabilidade do banco pode ser muito grande, ó, 1 menos payout, multiplicado aqui por um ROI de 15%, ele pode crescer o seu lucro a 10,5% ao ano, e se ele pagar um dividendo na faixa de 9%, ele pode crescer 19,5% ao ano, pode te dar de rentabilidade isso, mais o reinvestimento do provento, retorno aqui embutido no preço da ação, 19,5%, mais reinvestimento, ele pode trazer 22,5% ao ano no longo prazo, mostrando que o Banco do Brasil, por ser extremamente depreciado, o mercado bate por ser uma estatal, por ser cíclica no agro, você já tem um retorno embutido muito mais elevado do que uma empresa de muita qualidade, ou seja, é aquele clássico tipo de empresa que você não precisa exigir um ROI tão alto para ter altíssimo. Não é que nem o Itaú, tá? O Itaú tem que ter um ROI alto, de 20% a 21% para justificar esse preço mais elevado. O Banco do Brasil não. Você pode se permitir um ROI menor, mas por ação ser muito mais depreciada, você tem um potencial de rentabilidade muito mais elevado no longo prazo, tanto de valorização e também de bons pagamentos de proventos, já que o banco depende muito do preço das commodities agrícolas. Se temos uma soja em alta, um milho em alta, faz com que o Banco do Brasil tenha ali um resultado acima da média. Então ainda continuo acreditando que neste preço atual de 22 ainda é uma oportunidade. Vejo muitas pessoas falando abaixo dos 18. Eu não acredito que o banco vai chegar nesse preço, justamente por conta do quê? Da bolsa. A bolsa está em alta, fluxo de capital estrangeiro está vindo para o Brasil.
Perspectiva de queda na taxa de juros para o próximo ano, eu acho que a probabilidade do banco para 18 é muito baixa. Portanto, se acontecer, que venha, tá? Até porque seria uma belíssima oportunidade de comprar Banco do Brasil a 18. Para mim, seria uma das maiores oportunidades que temos na bolsa inteira no setor bancário. Um banco barato, com potencial de recuperação do lucro e resiliência no médio a longo prazo. Lembrando que nada, obviamente, se trata de recomendação e ele já é uma grande posição da carteira do canal. Agora tratando da BR Partners, pessoal, BRBI 11, esse mega dividendo que a empresa anunciou. BR Partners, pessoal, sendo aqui bem breve, não quero me aprofundar muito nisso, que o foco do vídeo não é esse, é uma microcap na bolsa, que atua na parte de banco de investimento. Ela não tem risco de crédito, não tem atividade de crédito, né, como principal fator, motor de crescimento aqui na empresa. Ela cresce por fusões e aquisições, o Wealth, gestão de grandes fortunas, e também cresce ali, né, na parte do mercado de dívida. Então é um tipo de empresa, um tipo de banco totalmente diferenciado e não sendo comparável com o BTG, até porque o BTG é um banco múltiplo, né? É um banco tradicional, banco que atua na atividade de crédito. A BR Partners não, um banco mais subnichado, focado ali mesmo na parte de investimento, na parte de IPO e na parte de wealth, tá? Acredito que BR Partners tem um futuro muito promissor, porque a taxa de crescimento médio no lucro da empresa é muito alta. Se eu pegar aqui, ó, ela cresce a uma taxa tranquilamente de 20% ao ano no seu lucro. E basta você fazer a taxa anual composta equivalente. Se você pegar o tanto que o lucro líquido da empresa cresceu aqui nesses anos, isso dá mais de 20% ao ano tranquilamente. Então o retorno embutido no preço da ação da BR Partners, mesmo após ser esticada no papel, eu ainda acho que continua interessante. Não compro neste preço, tá? Prefiro ter uma margem de segurança maior, só que aí também que tá o ponto. Eu também tô avaliando muito bem isso, porque se a gente engatar uma queda do juro brasileiro, essa ação pode dobrar. Pensa da seguinte forma, tá? Não funciona preço teto do Basin, nem preço justo aqui. Utilizem PEG Ratio do Peter Lynch. Vocês vão pegar aqui, ó, né? PL atual da empresa de 12,75 e dividir por uma taxa de crescimento de 20% ao ano. Então temos aqui para a BR Partners, né, um PEG Ratio de 0,63, denotando que pela lógica do Peter Lynch, que vislumbra ações abaixo de 1, está barata, fazendo com que hoje, mesmo a R$20, ela ainda seja uma oportunidade. Porque temos um mesmo preço de IPO, porém ela está cotada, pessoal, né, tecnicamente por um lucro bem mais elevado. Então isso mostra de que a empresa ainda está barata, principalmente se a gente tiver essa expectativa de queda na taxa de juros brasileira. Se estiver essa perspectiva de queda no juro, a empresa pode se valorizar fortemente, tá? E acho que ali abaixo dos 18, 17,50 já começa a ser uma região de compra interessante. Então prefiro ir comprando aos poucos agora. Não tô comprando porque o Itaú já é uma... Tô focando aqui no Itaú principalmente, né? Mas eu acho que a BR Partners nesse preço ainda não está esticada. Não acho que tá uma barganha, mas também não tá esticada. Claro, se viesse cair ali abaixo dos 18, pra mim seria uma oportunidade bem interessante. E ela tem um mega dividendo em aberto, tá, pessoal? Se eu pegar aqui, ó, na carteira do canal, olha o tanto de dividendos que eu vou receber da BR Partners. Pegando aqui, ó, na parte de proventos, tá? Eu vou receber somente de BR Partners R$ 1.675. Somando com o da Petrobras, eu vou ter R$ 1.798 em dividendos e eu vou pegar esse provento e fazer o quê? Bom, já vou revelar aqui de cara pra vocês, nada é recomendação, tá? Vou comprar ações do Itaú, vou aumentar minha posição no Itaú, que eu acho que hoje ele está barato nesse patamar de preço e ele vai aí crescendo na carteira. Depois que eu atingir minha meta de ações nele, posso voltar a comprar BRBI, só que de verdade, eu queria muito que a BR Partners caísse mais um pouco, mas tá difícil, né? Se o juro de fato engatar ali um ciclo de queda, eu já preferi comprando neste preço mesmo, porque ninguém sabe o fundo de uma ação, nem sabe o topo. Só sei que está barata mesmo após essa alta. E mesma lógica do Banco do Brasil. A probabilidade da BR Partners cair hoje é muito baixa, porque como eu falei, perspectiva no juro. A não ser que de fato o juro não fosse cair, as perspectivas mudassem, aí se o Ibovespa desabasse em peso, todas as ações da minha carteira iriam desabar. E eu queria que isso acontecesse, tá, pessoal? Eu queria que acontecesse. Estou cansado de ver alta, não aguento mais isso. Quero que as ações desabem para eu comprar mais e mais barato. Quero ver Banco do Brasil a 18, 17. Quero ver BR Partners a 15, 14. Quero ver Itaú a R$30 a 29. Eu quero baixa. Pessoal, a gente só enriquece no mercado de baixa. No mercado de alta, apenas infla o nosso ego, com o patrimônio aumentando de tamanho, mas a gente perde a oportunidade de comprar boas ações quando os preços ficam atrativos. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei massa o seu vídeo, portanto, eu não tenho tanto conhecimento. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, tranquilidade e traga um potencial de rentabilidade mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia.
Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí Petrobras, Banco do Brasil e BR Partners. Em particular, tenho as 3 na carteira e sigo comprando com bastante força, exceto o Banco do Brasil por já ser uma grande posição. Mas neste preço, se eu fosse aumentar a posição, eu aumentaria sem medo nenhum, tá? Até 25, na verdade, eu acho que o Banco do Brasil tá barato, tá? Numa lupa de longo prazo, o lucro do banco vai crescer e acho aí uma boa oportunidade. E fora as outras ações também que eu sigo comprando aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!